Boa noite, caros consumidores. Saudações especiais aos nossos associados. Sejam todos bem-vindos ao programa Defesa do Consumidor. No programa de hoje vamos falar da venda do bem sem consentimento com Eva Caldeira Marques. No microprograma Informação Jurídica, vamos ver quais são os requisitos para se aceder à pensão de sobrevivência. Artigo 10 da Declaração dos Direitos Humanos sobre as Garantias de Função Jurisdicional. Cidadania ambiental. A economia circular em Cabo Verde. Realidade ou miragem? É possível a venda de um bem sem consentimento? Eva Caldeira Marques nos esclarece esta questão. Boa noite, amigos. Uma questão também muito popular é o que deve fazer um dos cônjuges quando o outro vende um bem comum sem o seu consentimento. Ou seja, o seu esposo ou esposa vende um bem que é de vocês os dois, um bem comum. Muitas vezes, bens comuns são aqueles adquiridos na constância do vosso casamento, se não estão sob o regime de separação de bens. Se vocês têm o regime mais comum, que é o regime de comunhão de adquiridos, tudo o que adquirem enquanto estão casados, a partir do casamento até o divórcio, é considerado um bem comum do marido e da mulher. Se um deles vender o bem sem o consentimento do outro, está a violar este regime e pode ser impugnado judicialmente. Ou seja, o cônjuge que não deu consentimento pode ir ao tribunal e impugnar essa venda e dizer ao juiz: isto foi vendido sem o meu consentimento, é uma venda provavelmente anulável e exijo o meu bem de volta. Quais são requisitos para aceder à pensão de sobrevivência? A jurista Eneida Lopes explica como ser beneficiários e quem pode e não pode aceder à pensão de sobrevivência. Por ocasião da morte de um pensionista ou então de um segurado que estava no ativo, e que nos 3 anos anteriores à sua morte tenha registro de desconto para a Segurança Social, então, por ocasião dessa morte, resulta para quem? Para o cônjuge que lhe sobreviveu e que não estavam separados, para aquele considerado unido de facto, ou então para os descendentes e equiparados, resulta para estes um direito a oferir uma pensão de sobrevivência. Agora, em que condições que esta pensão é atribuída? Esta pensão pode ser atribuída de forma vitalícia ou então de forma provisória. Terão direito a esta pensão de forma vitalícia nos casos do falecimento daquele pensionista ou aquele segurado, em que daquelas pessoas que eu acabei de dizer, o cônjuge, o unido de facto, os descendentes ou equiparados, respeitem a determinadas condições. Se o cônjuge ou o unido de facto que sobreviveu tiver idade igual ou superior a 50 anos se for mulher, 55 anos se for homem, então, nesta situação aqui, a pensão é-lhe atribuída de forma vitalícia. Também de forma vitalícia, se o cônjuge ou o unido de facto, ainda que tenha uma idade inferior aos tais 50, 55, mas entretanto ele padece de uma enfermidade que lhe impossibilita de exercer qualquer atividade remuneratória. E também é atribuída de forma vitalícia esta pensão aos descendentes que compadeçam de enfermidades de foro psíquico, mental, físico e mental. Esses, sim, têm direito a esta pensão de forma vitalícia. Agora, provisoriamente, terão direito a esta mesma pensão
o cônjuge ou o unido de facto que tenha uma idade inferior aos tais 50, 55, conforme estivermos a falar de mulher e homem, respectivamente, e porque eventualmente ainda estarão na condição de poder exercer alguma atividade remuneratória, mas a eles devem ser atribuídos esta pensão por um período de 5 anos máximo. Ou então, de forma provisória, aos descendentes até atingirem a maioridade, os 18, mas, entretanto, pode ser para lá dos 18 se esses descendentes ou equiparados estiverem a estudar o ensino médio ou superior, que aí a idade pode variar entre os 22 e os 25 anos, conforme tiverem no grau médio ou superior de estudos. E ainda convém dizer que esta pensão é atribuída da seguinte forma: se daquele que faleceu sobreviveu-lhe cônjuge ou unido de facto e filhos, 50% da pensão que ele, se estivesse vivo, teria direito, 50% desta pensão é atribuída ao cônjuge ou ao unido de facto, enquanto que 25% é atribuído a cada um dos descendentes, mas o limite há de ser sempre 100%, nunca há de exceder os 100%, que seria o valor da pensão que a pessoa que faleceu teria direito se estivesse vivo. Se, entretanto, não sobreviver-lhe cônjuge ou unido de facto e sobreviver-lhe apenas descendentes, 50% para cada um dos descendentes, também o limite há de ser sempre os tais 100%. Mas atenção, eu exorto-vos a fazer o requerimento. Se estão numa situação idêntica a esta, devem fazer o vosso papel ativo de fazer o requerimento desta pensão para que possam beneficiar dela. É um direito que vos assiste, então tomem a atitude ativa e proativa de fazê-lo valer. Sandra Neves nos fala sobre o artigo 10 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O direito a um julgamento justo está no coração do artigo 10 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que busca impedir uma repetição da história onde juízes e tribunais condescendentes não atuaram a justiça no interesse do povo. O direito a um julgamento justo foi aceito por todos os países, embora este nem sempre honre esse princípio. Julgamentos justos não só protegem suspeitos e réus, mas tornam sociedades mais seguras e fortes ao fortalecer a confiança na justiça e no Estado de Direito. Mas o que é um julgamento justo? As marcas registradas de um julgamento justo incluem o direito de estar presente em tribunal, de ter um julgamento público rápido perante um tribunal independente e imparcial e de ter um advogado de escolha ou um fornecido sem custo. Também fundamental é o direito da presunção de inocência até que se prove o contrário e o direito de não ser forçado a testemunhar contra si mesmo. Estas características são explicadas em mais detalhes no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, uma elaboração legalmente vinculativa de alguns dos princípios centrais da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos nós, independentemente da nossa classe social, do poder económico, todos temos direito ao mesmo julgamento. Estejamos cientes dos nossos direitos. Informemos, pois a justiça é para todos e a igualdade e imparcialidade. Informe sobre os seus direitos para que sejam respeitados. Projeto Cidadania Ambiental. A economia circular em Cabo Verde é uma realidade ou uma miragem? A especialista ambiental Jacqueline Silva esclarece este tema. Por que chamamos resíduos ao lixo? Se pensarmos em lixo, não poderemos pensar em economia circular. Se pensarmos em resíduo, sim. A palavra lixo vem do latim lis, que significa cinza. Lixo é tudo aquilo que se deita fora, sendo considerado inútil, velho ou sem valor. A designação de resíduo é atribuída a qualquer substância ou objeto de que o detentor satisfaz ou tem intenção ou obrigação de satisfazer. Quando afirmamos que o lixo tem muitos resíduos,
Não se trata de uma redundância. Queremos dizer que, apesar do detentor satisfazer de um objeto ou substância, não quer dizer que este não possa ser reutilizado por outra pessoa ou encaminhado para a reciclagem e, desta forma, os componentes dele serem recuperados e passarem a ser matéria-prima para a criação de novos produtos. Com este novo paradigma da economia circular, entramos num ciclo produtivo que deixa de lado o conceito de fim de vida útil associado à tradicional economia linear. Desde a Revolução Industrial, o ser humano foi treinado para produzir, consumir e descartar, até praticamente levarmos os recursos naturais à exaustão e termos um planeta quase a ser engolido pelos resíduos, sobretudo os de plástico. Pensemos um pouco no nosso pequeno arquipélago de 4.333 km² de superfície. Como podemos continuar a poluir e a contaminar hectares e mais hectares de solos com lixeiras? Todos os dias queimamos resíduos que poderiam ser reutilizados ou reciclados. Continuamos a introduzir no país produtos de baixa qualidade, aumentando consideravelmente a quantidade de resíduos que vão parar nas lixeiras. Produzimos planos e mais planos que não saem do papel. Desculpamos sempre com os parcos recursos financeiros, ficamos à espera dos financiamentos que não chegam da cooperação estrangeira. Assim, temos os resíduos como o maior passivo ambiental do país. Fala-se muito no desenvolvimento sustentável, assente em 3 pilares: económico, social e ambiental. Por enquanto, o pilar ambiente continua a ser o elo mais fraco. Em pleno século XXI, continuaremos a produzir planos e a realizar fóruns. Para quando passaremos à prática para começarmos a fazer, a agir. E sim, conseguirmos fechar o ciclo da sustentabilidade. Para apoiar a ADECO em qualquer Caixa 24, você pode aceder à opção Pagamento, de seguida Donativos e a seguir escolha a opção ADECO e por fim o montante que quer depositar. Chegamos ao ponto final nesta edição, mas se quiser continuar a acompanhar o nosso trabalho, a ADECO está semanalmente em 3 rádios, nas plataformas digitais, Facebook, Twitter, YouTube e tem uma coluna mensal no jornal impresso Terra Nova. Se tem interesse em associar-se e conhecer os vossos direitos e deveres de consumidores, visite o nosso site adeco.cv. Obrigado por acompanhar e apoiar o nosso trabalho. Até a próxima edição com mais temas de interesse do consumidor.